Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que ao ver esse vídeo você esteja bem. A minha oração é que essa palavra faça sentido ao seu coração e que aquilo que o Senhor, através da minha vida, for ministrar, que faça sentido para você, que seja uma semente muito fértil e que venha dar muitos frutos na tua vida. Vamos comigo aprender uma lição que o Senhor tem para nós no dia de hoje? E para começarmos, eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu vivi com Deus essa semana. Eu e a Dani escolhemos um filme para assistir há uns 3 dias atrás. O nome desse filme se chama A Forja. E de início eu não dei muito crédito, muita bola para esse filme, mas conforme o desenrolar da história, o Senhor foi ministrando algo poderoso através desse filme na minha vida, e eu creio que isso também vai ser uma grande lição para você. Para quem não conhece, o filme A Forja relata a história de um jovem que vivia uma vida desregrada, não se preocupava com o futuro e muito menos de uma comunhão com Deus. E ele pertencia a uma família que era cristã. Na verdade, morava somente ele e a mãe dele, já que o pai os havia abandonado. Porém, o que Deus iria fazer na vida desse jovem tocou fortemente o meu coração. E a maneira que Deus fez isso é extraordinária. E se você assistir esse filme, você vai notar como as influências ao redor desse rapaz foram importantíssimas para o crescimento espiritual na vida dele, para que ele tivesse um encontro verdadeiro com Jesus, para que a vida dele com Cristo tivesse um sentido real e verdadeiro, e para que o propósito que Deus tinha na vida dele se cumprisse. E eu aprendi muito com isso, como o círculo de amizade, como as pessoas que estão ao nosso redor, como um ambiente em que nós estamos vivendo nossa vida, tendo convívio, tem um poder de moldar quem nós somos ou quem nós nos tornaremos. E por isso eu gostaria de ler 3 versículos da palavra do Senhor, 3 passagens que vai fazer muito sentido para aquilo que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje. E o primeiro versículo que eu quero dividir com vocês está logo no primeiro Salmo, Salmos 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 e diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Olha que tremendo. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Gente, essa palavra é poderosa, porque ela tem um sentido expresso para a vida do cristão. Nós que somos cristãos, que seguimos a Cristo, nós temos que determinar quais são os ambientes onde nós iremos frequentar e quais são as rodas onde nós estaremos nos assentando. Isso faz muito sentido para nós, é muito importante para que você entenda que nem todo lugar é lugar para que você faça permanência. É um lugar onde você tem que permanecer, é um lugar onde você pode frequentar, ou nem todo círculo de amizade deve permanecer na sua vida, e nem toda amizade é saudável para o teu relacionamento com Deus, ou para que a tua vida com Deus e o teu relacionamento com Ele cresça. Existem amizades que só vão destruir o que ainda resta do teu relacionamento com Deus. Por isso que é muito importante que a gente escolha quem serão aqueles que irão fazer parte do nosso círculo social, das nossas amizades. Quando o salmista escreve aqui que feliz ou bem-aventurado é aquele que não se assenta, não se comunica, não se junta às rodas dos escarnecedores, está dando um sinal, está mandando uma mensagem para nós, dizendo, olha, não é ambiente mais para que vocês fiquem. Não é mais lugar aonde vocês devem permanecer. Eu já falei isso há um tempo e volto a dizer, cuidado com as amizades que você ainda continua regando na tua vida. A partir do momento que você teve encontro com Deus, não quer dizer que você tem que desistir das pessoas. O primeiro passo é você levar o evangelho. Porque se o ambiente, as pessoas que permanecem andando com você depois que você teve encontro com Deus, não têm se transformado, elas não têm mudado, o problema não é elas, mas sim você. Porque não é o céu que deve recuar ao inferno, é o inferno que tem que recuar ao céu. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, se as pessoas que andam com você permanecem da mesma maneira, não tiveram ainda o desejo de conhecer a Cristo como você conheceu, o problema está em você.
É porque a maneira que você tem demonstrado o teu relacionamento com Deus, ou a forma que você tem mostrado quem Jesus é, não tem chamado a atenção. Porque ou você tem sido um falso cristão, ou o evangelho que você tem pregado é um evangelho falso, raso diante dessas pessoas. Porque as pessoas, todas elas que andavam com Jesus, que conheciam a Jesus, elas tinham as suas vidas transformadas. Nenhuma delas que continuou com Jesus permaneceu a mesma coisa. Nenhum ambiente aonde Jesus passou permaneceu o mesmo. Todos quanto Jesus passou, teve a sua história mudada, transformada. Houve movimentos, reviravoltas na vida de muitas pessoas, porque tem que ser assim, meus irmãos. Nós temos o dever de transformar histórias através das nossas atitudes como cristão. Você é um formulador de ambientes. Você não pode ser moldado pelo ambiente. Você tem que moldar o ambiente ao teu redor. A presença que você carrega, que é a presença do Espírito Santo, ela é poderosa para transformar qualquer ambiente e qualquer vida. Se você, se eu, se nós fomos transformados e mudados por esse Espírito, através de nós, ele tem também que mudar outras pessoas. Então, se isso não está acontecendo, não é porque o Espírito Santo de Deus, não é porque Jesus perdeu a capacidade de mudar, de transformar. Muito pelo contrário. O Senhor permanece o mesmo ontem, hoje, vai ser assim eternamente. O que está acontecendo é que você não tem manifestado o reino através da tua vida, das tuas ações, das tuas atitudes, das tuas palavras. Então, pessoas que vivem verdadeiramente o evangelho, quando outras as encontram, certamente vão ser impactadas pela presença que essas carregam. O ambiente aonde pessoas cheias de Deus vivem, trabalham, frequentam, eles são transformados. O ambiente, ele é preenchido com essa presença. E eu vou dar um exemplo para você como pessoas que carregam o Espírito Santo podem transformar um ambiente, uma atmosfera de uma forma extraordinária através desse versículo. Olha só. Olha o que Deus fez através desse exemplo, mostrando para nós que nós temos a capacidade de transformar histórias, de mudar destinos, de mudar ambientes por onde quer que a gente passe. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 19, vamos ler apenas o versículo 20 e 21, que Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele enviando uma tropa dos seus soldados para proteger Davi, para trazer Davi novamente ao palácio real. E a Bíblia relata que Davi estava em uma cidade fora de Israel, só que Davi estava em um ambiente onde haviam vários profetas. Era uma casa de profetas, como a Bíblia diz, uma congregação de profetas. E o incrível é que esses soldados, que eram homens comuns, que não tinham a mesma sensibilidade espiritual que os profetas, ao entrarem nesse ambiente, olha só, presta atenção no que a Bíblia relata. Vamos ler 1 Samuel 19, versículos 20 e 21. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava o profeta Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Aleluia! Isso é muito forte porque nós temos aqui um exemplo claro de como um ambiente que está carregado da presença de Deus pode transformar vidas, mudar histórias. Por isso que é importante que nós sejamos portais aonde a presença do Senhor possa fluir através de nós. O salmista diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Então nós somos portais aonde a presença de Deus pode se manifestar. Todo ambiente aonde você entrar, todo círculo de conversa, de amizade, aonde você permanecer, você pode ser um transformador, transformando essas vidas e mudando esse ambiente. Porque assim como a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, eu acredito que as boas companhias transformam os maus costumes. Eu sou exemplo disso, que quando eu comecei a frequentar ambientes onde existiam pessoas que eram tementes a Deus, que serviam a Deus verdadeiramente, o meu caráter, que já estava sendo moldado pelo Senhor, acelerou ainda mais em se tornar um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Esses ambientes influenciaram a minha vida ainda mais, me influenciaram a buscar ainda mais a presença do Senhor, a me alimentar ainda mais da palavra, a buscar ainda mais, porque eu olhava para essas pessoas e via elas buscando, e orando, e jejuando, e lendo a palavra, com fome e sede.
E aí aquilo me constrangia, ou melhor ainda, trazia sobre mim essa fome. Eu falava, não, eu quero ser como eles. Eu quero ter essa intimidade, eu quero ter esse relacionamento, eu quero buscar dessa mesma forma. Então essas pessoas, elas não foram influenciadas pela vida, vamos dizer assim, fria que eu tinha ainda com Cristo. Foi o contrário, foi a vida fervorosa dessas pessoas que mudaram o meu relacionamento com Deus e me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, tome cuidado. A palavra de Deus para você hoje é: cuidado com as rodas aonde você tem se assentado. Cuidado com os ambientes aonde você tem feito laços. Cuidado com os ambientes aonde você tem permanecido. Porque ou você muda esses ambientes, manifestando o céu, abrindo a tua vida e revelando Cristo, ou esses ambientes que são contaminados vão transformar completamente o teu relacionamento com Deus, te fazendo uma pessoa cada vez mais distante, fria e morta espiritualmente. Por isso, saiba bem escolher quais serão as pessoas que vão permanecer na tua vida, quais são os ambientes que você vai continuar frequentando, para que no final você possa olhar para trás e ver o quão mudado você foi através de Cristo Jesus, e não ao olhar para trás perceber o tanto que você perdeu por permanecer nesses ambientes que não tinham nada para acrescentar na tua vida com Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, que esse vídeo sirva de alerta, de reflexão para a tua vida. Como está a tua vida com Deus? Ou melhor ainda, como está a tua vida nesses ambientes onde você permanece até hoje? Eles têm te levado à presença do Senhor? Eles têm te aproximado de Cristo? Ou têm te afastado? Se é a segunda opção, então fuja desses lugares. Saia dessas rodas antes que elas destruam a tua vida com Jesus.